Bom dia. Na última aula, a gente teve uma aula, a gente viu sobre vírgulas, né? Hoje, na página 388 da apostila de vocês, nós temos ali outros sinais de pontuação, tá? A gente vai ver o resto dos sinais de pontuação. Bom, os sinais de pontuação eles são recursos prosódicos, né? Que eles conferem às orações o ritmo, a entonação e pausa, né? E indicam limites sintáticos e unidades de sentido. Na escrita, eles substituem, em parte, o papel desempenhado pelos gestos na fala, garantindo coesão e coerência e boa compreensão da informação transmitida, né? Então, quando diz assim que na escrita substitui em parte o papel desempenhado pelos gestos, né, como se a gente estivesse, quando a gente está falando, quando a gente está conversando, a gente tem uma entonação de voz, né? A gente tem uma conversa com uma coesão, com uma coerência, né? Então, ela substitui essa parte quando está no papel. Nós temos, então, 10 sinais de pontuação utilizados na nossa língua. O primeiro seria o ponto, que é o sinal mais comum, né? E todos conhecem, que é o ponto final, que ele pode ser utilizado para indicar o final de uma frase declarativa, né? Como acho que Pedro está gostando de você, né? Ponto final. Separar períodos. Ele vai estudar mais tempo. Ainda é cedo. E abreviar palavras. O segundo sinal de pontuação são os dois pontos. Os dois pontos ele deve ser utilizado para as finalidades de iniciar fala de personagens. Ela gritou, dois pontos, vai embora. Então, ao início de uma fala, né, de um personagem, dois pontos, vai embora. Anteceder apostos ou orações apositivas, enumerações ou sequências de palavras que explicam e ou resumem ideias anteriores. Esse é o problema dessa geração. Dois pontos. Tem liberdade, mas não tem responsabilidade. Então, ele antecede um aposto, né? O que é aposto? Aposto quando eu quero é, é, dar, é, explicar, né, o sentido, né? É uma explicação, né? Não confunda um aposto com vocativo, tá? Esse é o problema dessa geração. Dois pontos. Tem liberdade, mas não tem responsabilidade. Anote meu número de telefone, tal, né? Dois pontos, tal. Anteceder citação direta. É como disse Platão, né? Então, eu tenho uma citação direta, eu coloco os dois pontos, né? E digo: de todos os animais selvagens, o homem jovem é o mais difícil de domar. O terceiro é a reticências, né? Que a gente usa para indicar dúvida ou uma estação. Sabe, preciso confessar uma coisa. Olha aqui, dois pontos. Naquela viagem gastei todas as minhas economias. Reticências para interromper uma frase incompleta, sintaticamente. Talvez se você pedisse com jeitinho, né? A C. Concluir uma frase gramaticalmente incompleta com a intenção de estender a reflexão. Pedofilia, estupros, assassinatos, pessoas sem ter onde morar, escândalos ligados à corrupção, né? Aí vamos concluir. Assim caminha a comunidade. Suprimir palavras em uma transcrição. O Cristo não pediu muita coisa. Ele só pediu que nós nos amássemos uns aos outros. O outro ponto, a outra pontuação é o parênteses. Os parênteses são usados para isolar palavras, frases intercaladas de caráter explicativo, datas e também podem substituir a vírgula ou travessão. Rocha Luxemburgo nasceu em Zamość, né? Entre parênteses, né? 1871, né? A gente está aqui isolando, né? O ano. Numa linha tarde primaveril, entre parênteses, meu caçula era um bebê nessa época. Ele veio nos visitar pela última vez. Então, ali
Eu coloquei entre parênteses, né, meu caçula era um bebê nessa época, né, tô intercalando no sentido explicando, né, um caráter explicativo. Opa. 5 é o ponto de exclamação. O ponto de exclamação, a gente vai usar em que situação? Após o vocativo, né, vocativo, Juliana, bom dia, né, para que serve o vocativo? Para chamar a atenção. Final das frases imperativas, fuja. Imperativas, frases imperativas, que eu estou dando uma ordem, estou pedindo, estou solicitando, né? Eu digo fuja, corra, sente, cale-se, né? Após interjeição, ufa, graças a Deus. Após palavras ou frases de caráter emotivo e expressivo, que lástima. O ponto de interrogação, em perguntas diretas, vocês sabem, a gente vai usar ponto de interrogação em perguntas. Quando você chegou, às vezes pode ser utilizada junto com o ponto de exclamação para enfatizar o enunciado. Não acredito. É sério? Né? Então, veja, eu tenho um ponto de interrogação e um de exclamação. Os dois usados juntos para quê? Para enfatizar o enunciado. Nós temos aqui a vírgula, né? Nós já vimos na aula passada, vamos dar só uma recapituladinha, né? Que é o sinal de pontuação que ele exerce o maior número de funções. Por isso, ele aparece em várias situações. A vírgula marca a pausa no enunciado, indicando que os termos por ela separados não formam uma unidade sintática, apesar de estarem na mesma oração. A seguir, confira as seguintes situações que deve ser usada a vírgula. Usa-se vírgula para separar o vocativo. Maria, vá à padaria comprar pães para o lanche. Né? Então, Maria, vá para a padaria comprar o lanche, né? É o vocativo, estou chamando a atenção. Para separar apostos, Camila, a minha filha caçula, né? Minha filha caçula, o aposto está explicando quem é Camila. Presenteou-me com esse relógio. Separar adjunto adverbial, antecipado ou intercalado. Os políticos, muitas vezes, visam somente os próprios interesses. Separar elementos de uma enumeração. Meus bolos prediletos são os de chocolate, coco, leite, coco doce de leite e nata com morango. Isolar expressões explicativas. Faça um bolo de chocolate, ou melhor, de chocolate e morangos, né? Olha, uma expressão explicativa. Então, diga, faça um bolo de chocolate, né? Ao invés de eu falar, faça um bolo de chocolate, né? De chocolate de morangos. Ou melhor, uma expressão explicativa. Separar conjunções intercaladas. Os deputados não explicaram, porém, ó, a conjunção, o porquê de tantas faltas. Separar o complemento pleonástico antecipado. Havia no rosto dela ódio, uma ira, uma raiva que não possuía justificativa. Isolar o nome de lugar e indicações de datas. São Paulo, 10 de dezembro de 2016. Separar termos coordenados assindéticos. Vim, vi e venci. Né? Então, aqui eu tenho 3 orações coordenadas e assindéticas. Né? Ó, vim, vi e venci. Porque é sindético? Porque eu não tenho conjunção aqui. Né? Então, cada oração separada por uma vírgula. Quando a oração for coordenada, assindética. Para marcar a omissão de um termo. Maria gosta de praticar esportes. E eu, de comer. Né? E eu, de comer. A omissão do verbo gostar, né? E eu gosto de comer. Antes da conjunção, como nos casos abaixo. Quando a oração coordenada possui 2 sujeitos, os políticos estão cada vez mais ricos e seus eleitores cada vez mais pobres. Então, eu pergunto assim, quem está cada vez mais rico e que está cada vez mais pobre? Os políticos e os eleitores. Né? Então, eu tenho 2 sujeitos em orações coordenadas. Quando a conjunção e repete-se com o objetivo de enfatizar alguma ideia. Eu alerto e brigo e repito
e faço de tudo para ela perceber que está errada, porém nunca me escuta. Então veja, eu alerto e brigo, está vendo? Está enfatizando e repito. Poderia falar, eu alerto, brigo, repito, mas eu estou usando a conjunçãozinha E aqui para enfatizar, então eu vou usar vírgula aqui. Usamos vírgula quando a conjunção E assume valores distintos que não retratam o sentido de adição, né? E sim o sentido de diversidade, uma consequência, tal. Teve febre a noite toda e ainda está muito fraca. Então, normalmente, né, o "e", ele é uma conjunção aditiva, né, que ele dá edição da ideia de adição de fatos, né. Mas, nesse caso aqui, o "e", ele não é aditivo, né, teve febre a noite toda, né, o "e" vai ser uma consequência, né, então vai ser uma consecutiva, e ainda está muito fraca. Aí a gente separa por vírgula. Entre orações, para separar as orações subordinadas adjetivas e explicativas. Amélia, que não se parece em nada com a Amélia da canção, não suportou o seu jeito grosseiro e mandão. Tá? Então, veja, estou separando uma oração subordinada adjetiva e explicativa. Amélia, né, que não se parece nada com a Amélia da canção, né? Estou explicando, né? Estou explicando a oração principal. Não suportou seu jeito grosseiro e mandão. A 8 é o ponto e vírgula. Ponto e vírgula a gente vai usar para separar os itens de uma sequência de outros itens. Para preparar um bolo, vamos precisar dos seguintes ingredientes. Ó, eu estou separando, né? Vou separar os itens de uma sequência de outros itens. Então, para preparar o bolo, vamos precisar dos seguintes ingredientes, 2 pontos. Eu vou começar, né? Farinha, ovo, margarina, leite, né? A gente vai enumerar os itens. Utilizamos o ponto e vírgula também para separar orações coordenadas muito extensas ou orações coordenadas nas quais já tenham utilizado a vírgula. O rosto de tez amarelenta e feições inexpressivas, numa quietude apática, era pronunciamento vultuoso, o que mais se acentuava no fim da vida, quando a bronquite crônica de que sofria desde moço se foi transformado em opressora asma cardíaca, os lábios grossos, o inferior um tanto tenso. Visconde de Inhomerim, né? Visconde de Taunay. O travessão usa-se para iniciar a fala de um personagem no discurso direto. Então ela disse, vou iniciar a frase dela. Gostaria que fosse possível fazer a viagem antes de outubro. Indicar mudança do interlocutor nos diálogos. Querido, você já lavou a louça? Sim, já comecei a secar, inclusive. Unir grupos de palavras que indicam itinerários. O descanso do poder público com relação à rodovia Belém, olha, Brasil é decepcionante. Indicando itinerários. Substituir a vírgula em expressões ou frases explicativas. Dizem que Elvis, o rei do rock, na verdade detestava atuar. Tá? Então, veja, são frases explicativas. Dizem que Elvis, quem era Elvis? O rei do rock. Uma expressão explicativa. Então, ao invés de eu colocar vírgula, eu posso substituir por travessão. E por último, aspas, né? Que são utilizadas para isolar palavras ou expressões que fogem à norma culta, como gíria, estrangeirismo, palavrões, neologismo, arcaísmos e expressões populares. A aula do professor foi irada, né? Então veja, irada, né? Está fugindo da norma culta, né? Então eu coloco entre aspas. Ele me pediu um feedback da resposta do cliente. Feedback, eu tenho uma palavra, estrangeirismo, vou colocar entre aspas. Indicar uma citação direta. Ia viajar, viajei.
34 vezes às pressas, bufando com todo o sangue na face, desfiz e refiz a mala. Né? É um texto do O Prazer de Viajar, de Essa de Queiroz. Né? É uma indicação, vou tirar esse trechinho, né? Da obra dessa de Queiroz. Então, veja que eu coloco entre aspas. Né? Opa, aqui tá faltando uma aspas aqui. Né? Começa no 30 e termina no mala. Ok, gente? Então, é isso aí por hoje.